Então, minha irmã, vou responder aqui sua pergunta. Você perguntou de um casal que já mora junto há muitos anos, já tem até filhos, mas não eram casados, e de repente eles se convertem e decidem seguir a Bíblia e se casar certinho, cumprindo todos os protocolos bíblicos, espirituais, das leis, tudo mais. E você fala que eles fizeram isso porque eles queriam seguir a Bíblia e também por incentivo do pastor. Agora, se de fato eles realmente se converteram e eles fizeram isso porque queriam seguir a Bíblia, o incentivo do pastor é só uma orientação a mais, mas o que motivou o casal a fazer isso foi a decisão deles em seguir a Bíblia, e não o pastor que decidiu por eles. Afinal de contas, o pastor não tem o poder de decidir nada por ninguém. O pastor pode ensinar e orientar, mas a decisão é do casal. Mas na segunda parte da pergunta você fala o seguinte: se eu acho errado o pastor orientar eles? Claro que não. É bíblico o pastor orientar eles a organizar a vida deles diante de Deus. O que o pastor não pode fazer é dar essa orientação e esse ensino de forma mecânica para o casal, automático. Tem que casar, como se casar e legalizar a situação fosse a solução para todos os problemas conjugais, o que não é verdade. Ou seja, um casal que mora juntos, já tem até filhos, vive amasiado, não é casado na lei nem diante de Deus, eles podem ter vários problemas que casar e legalizar não vai solucionar imediatamente o problema deles. Claro que se forem apenas problemas espirituais, de cunho espiritual, e nenhum problema emocional, de alma, de falta de ajustes, às vezes só casar diante de Deus e das leis já resolve. Porém, quando o problema é além do espiritual, ou seja, faltou ajustes, o casal casou rápido, não se dá bem em várias áreas, não se respeitam, já está desgastado, tem vários fatores. Tem que tratar o casal antes de casar o casal. E nesse processo de tratar o casal, o que costuma funcionar, dar certo, a gente ouve muitos pastores fazerem também isso, é um afastamento do casal, de corpos sexual, afastamento dentro da própria casa, onde o casal passa a dormir em quartos separados por alguns meses e eles voltam a namorar, eles voltam a se consagrar nessa área sexual até que todos os ajustes sejam feitos e então eles venham realmente se casar. E logicamente que nesses meses de consagração, os pastores estão acompanhando esse casal em atendimentos semanais no gabinete, até mesmo orientando a fazerem terapia com um terapeuta, uma terapeuta cristã. E nesse processo, o casal começa realmente a ser restaurado e ser tratado. E aí os pastores também vão poder avaliar em que situação está e quanto tempo realmente vai ser necessário para um ajuste completo daquele casal. Por exemplo, tem casais que com apenas 3 meses de afastamento de corpos, gabinetes, atendimentos pastorais, consagração, voltam ali a fazer então a reafirmação dos votos e o casamento é completamente restaurado em apenas 3 meses. Por outro lado, eu já vi casos onde o casal começou a fazer esse processo de consagração e levou 2 anos para o casal ser restaurado e já tinham até filhos, mas no final de 2 anos foram completamente restaurados. Ou seja, esse processo não vai depender apenas da ajuda dos pastores, vai depender sim do casal querer se submeter ao tratamento, tanto do marido como da mulher aceitarem a se submeter a um tratamento pastoral e é essa fase de afastamento que eles precisam passar. Mas o pastor, ele não pode então só indicar, tem que casar. O pastor tem que indicar, de acordo com a circunstância, um período de consagração para que aconteça o arrependimento do pecado anterior. A importância da atitude do casal em se consagrar pelos 3 meses no mínimo, e aquela atitude é que comprova que realmente o casal se arrependeu e quer mudar de vida. Mas eu volto a afirmar, não é só isso, não é só uma parte espiritual, tem que haver um acompanhamento pastoral e às vezes até psicológico para tratar as feridas e ajudar aquele casal no perdão e no processo que o casal precisa passar de restauração. E na sua terceira pergunta, a terceira coisa que você colocou é que há um casal na sua igreja que passou por isso e que agora, toda vez que esse casal briga, que eles brigam muito, eles ameaçam se divorciar e falam que só se casaram porque o pastor obrigou. Peraí. Primeiro você disse que o pastor incentivou. E agora você diz que o casal fala que o pastor obrigou. Tem alguma coisa errada aí. Alguém está mentindo. Nessa parte da sua pergunta tem 2 coisas muito importantes. Primeiro, todo casal que quando briga fala logo em divórcio é um casal que não tem maturidade, não sabe ainda da seriedade do casamento, porque o divórcio é uma palavra que não pode nem existir num casamento. A palavra divórcio, ela é proibida dentro de um casamento diante de Deus. É uma palavra que não entra, não existe, entendeu? Então essa palavra, quando ela tá na boca do casal,
Já revela que o casal é imaturo, não tem temor nenhum, fica assim, fazendo criancice, qualquer coisa fala de divórcio. Não é assim. Então, primeira coisa, o casal que fala toda hora de divórcio já revela imaturidade. Porque quando a gente casa diante de Deus, o divórcio não é opção, a gente não usa ele como opção, ele não está nas nossas opções. Amém? Agora, a segunda coisa que você colocou aí, que está bem claro, é que esse casal gosta de transferir responsabilidade. E as pessoas que transferem responsabilidade, elas podem fazer isso por 1, motivo de imaturidade, infantilidade. 2, motivo de mau caratismo, manipulação. Ou seja, o casal nunca tratou os problemas que tinham muito antes de se casarem, de se converterem, e agora querem colocar a responsabilidade dos problemas que estão vivendo nas costas do pastor. Querem dizer que foi o pastor que os obrigou a casar. E a gente sabe que isso não é verdade, porque o pastor não tem esse poder de obrigar um casal já maduro, que já vive junto há anos, que já tem filhos, a casar. Por favor, isso é palhaçada. E a quarta coisa que você pergunta no final é: o pastor estava certo? Bom, certo de quê? De orientar o casal? Claro que estava, ele tem que orientar. Agora, talvez o erro do pastor tenha sido não tratar o casal, não acompanhar, não fazer o casal fazer esses 3 meses mínimos de consagração e separação de corpos e incentivar a casar logo. Isso sim, talvez tenha sido o grande erro do pastor. Porém, querida, não cai nessa conversa desse casal de que o pastor obrigou eles a casar. Isso é mentira. Nenhum pastor tem esse poder. Não existe isso. É um casal maduro. Ou seja, não é um casalzinho de adolescentes, não. Já viviam juntos, como você falou, há muitos anos, já tinham até filhos. Então, pastor nenhum é capaz de obrigar um casal desse. Então, o pastor não fez isso que eles estão falando. O que pode ter acontecido, há uma possibilidade, é do pastor, por um lado, não ter orientado eles a fazer o afastamento e a consagração, e aí é porque o pastor não tem esse conhecimento, ou, por outro lado, o pastor pode ter orientado eles a fazer todo esse processo e o casal pode ter se recusado. A gente não sabe, porque eu não tenho como saber, que eu não falei com esse pastor para saber. Eu, na minha experiência como pastor auxiliar em algumas igrejas, onde já servi em alguns anos, já aconselhei casais que aceitaram se submeter a esse tipo de tratamento e já vi casais se recusarem. Então, o pastor errou em aconselhar? Não, o pastor tem obrigação bíblica de aconselhar, de orientar as pessoas a viverem como a Bíblia manda. Amém? Agora, se o pastor tinha essa ajuda que eu falei aqui para oferecer, se ele ofereceu essa ajuda ou não ao casal, se isso foi colocado diante do casal, eu não tenho como afirmar, eu não sei. Agora, que o casal está errado em culpar o pastor, está. E por que o casal está errado? Porque o pastor não tem culpa de um casal que se conheceu lá no mundo antes de se converter, fazendo tudo errado, e já chegou para ele cheio de problema na vida deles, Agora é fácil querer transferir a responsabilidade das escolhas erradas para cima do pastor, né? Agora é fácil, é bem típico desse tipo de gente que faz um monte de rebeldia, um monte de coisa errada e depois quer jogar nas costas dos outros. Então, minha irmã, se você tiver a oportunidade de mostrar esses stories para esse casal, você mostre, porque eu quero dar um recado para eles. Parem com essa palhaçada, com essa meninice, com essa coisa de criança mimada de ficar jogando a culpa nos outros. Vocês querem que Deus abençoe vocês? Vocês querem que Deus dê a vocês a oportunidade de viver a plenitude dele aqui na Terra? Vão assumir então a responsabilidade pelas escolhas de vocês, vão procurar ajuda e vão tratar o psicológico de vocês. Parem de viver de passado, que quem vive de passado é museu. Se converteram, se casaram agora diante de Deus, agora assumam a aliança que foi jurada diante de Deus naquele dia, na bênção que vocês receberam dentro do culto. Assumam a aliança que vocês fizeram diante de Deus e dos homens. Cumpram a parte de vocês, porque vocês vão ver que Deus é fiel. Agora, para com esse mimimi. Para de reclamar um do outro. E vão namorar. Vão beijar na boca. Que é a coisa que casado tem que fazer. Vão curtir o casamento e façam vista grossa um para o defeito do outro, que não dá mais tempo. Não dá mais tempo para isso, entenderam? Aceitem as escolhas que vocês fizeram. Aprendam a viver bem. E cumpram os dias diante do Senhor, que vocês vão ver a fidelidade do Senhor. Amém, querido? Shalom. Como deve ser a convivência do casal durante a separação de corpos? A minha resposta é a seguinte.
A convivência deve ser um convívio normal relativo àquela vida prática, às tarefas da casa, obrigações materiais, como se nada tivesse acontecido. Porém, em relação à vida a dois do casal, eles devem dormir em quartos separados, sem sexo, durante todo o período que eles estão fazendo a consagração. É como se eles estivessem levando o relacionamento para estaca zero no namoro. Quem sai do quarto sempre é o homem, não a mulher. Em alguns casos é preciso chamar os filhos, quando eles já são maiores e entendem, para explicar o motivo do tempo de afastamento de quartos do casal. Se não houver um quarto extra para o casal, o homem vai dormir na sala mesmo durante esse período. Se o casal tiver muita dificuldade de fazer abstinência, eles devem ficar em casas separadas nesse período de consagração. Também nesse período de afastamento, o casal deve marcar algumas saídas semanais para conversar e ter comunhão, sempre em locais públicos, como café, restaurante, shopping, como se fossem namorados, como namorados cristãos fazem, para não serem tentados a ficarem completamente a sós. O objetivo é tratar o que nunca foi tratado antes e tirar o sexo e expõe a realidade que realmente existe entre o casal. Se existe amor e respeito, independente do sexo, se existe cuidado um com o outro e se não existe. Esse período visa criar isso que não existe, pois só assim a relação será resgatada. Em alguns casos é necessário 1 a 2 anos para que isso seja criado entre o casal, e vai depender da fidelidade deles em lutar para se conhecerem além do sexo. Ai, gente, essas histórias aqui é que dão dó. Olha, Sara, eu tenho união estável e hoje eu vou para a igreja. Antes eu não sabia da necessidade de casar. Eu quero, mas meu companheiro não quer se casar comigo. Bom, querida, amada, eu vou te fazer uma pergunta. Você indo para a igreja, você não está aprendendo que a mulher não pode dar para o homem que não é marido dela? Simplesmente fecha o parquinho e fala para ele que só vai abrir quando casar. Biblicamente falando, homem nenhum tem o direito sobre uma mulher, sem ser casado com ela. Então, meu bem, você está revestida de autoridade. Bota ele para fora do quarto e fecha o parquinho, você vai ver. Ah, mas Sara, e se ele me largar e ficar com outra porque eu não tô liberando para ele? Querida, aí já é um outro assunto, aí já é um livramento de Deus. Aí, na verdade, ele é um safado e ele não ama você e Deus tá te livrando. Se o casal não é orientado a se afastar de corpos antes de casar, não fazer sexo, e as brechas não se fecham, quem será responsável? Bom, sempre é o casal que é responsável por suas escolhas. Sempre é o casal que é responsável. Ninguém obriga ninguém. Eles não casaram com uma arma na cabeça. Então, independente da ignorância, eles são responsáveis. Você precisa entender que as pessoas só procuram ajuda quando elas querem ajuda. As pessoas não são obrigadas a fazer nada. As pessoas só fazem o que querem. No fundo, fazem o que querem, o que têm vontade. A vontade que prevalece dentro delas, elas obedecem. Ou seja, independente da pessoa ser ignorante ou ter conhecimento, a pessoa vai tomar uma decisão. Quando uma conta de luz da sua casa cai sem querer atrás da cômoda e você não vê mais aquela conta, e aquela conta de luz que caiu atrás do seu móvel, você não vê mais ela, esquece dela, vem a próxima conta, você paga, vem a próxima, você paga, e aí com 2 meses vai lá a empresa de luz e corta sua luz. Você fica sem luz. Eu te pergunto, a culpa é de quem de você ter ficado sem luz? A culpa é da empresa? Não, a culpa é sua. Ah, não, mas eu não vi que caiu. Eu não tinha conhecimento de que a conta tinha caído atrás do móvel. Mas é assim que as coisas funcionam, entendeu? Tem o que pensamos, tem o que queremos e tem como de fato as coisas funcionam. Infelizmente, a falta de atenção, a conta se perdeu e porque não pagou, foi cortada. É a consequência. No mundo espiritual também é assim. Tem coisas no mundo espiritual que mesmo sem a gente ter conhecimento, a gente vai sofrer as consequências dessas coisas, entendeu? Plantou, colheu. Plantou rosa, nasce rosa. Plantou erva daninha, nasce erva. Porém, tem outras coisas que a gente não vai ser cobrado. Por isso que tem que conhecer a palavra, gente. Tem que conhecer a Bíblia. Tem que conhecer os ensinamentos, os princípios de Deus, para a gente poder saber o que realmente é grave e é sério, né? Um bebê vai nascer independente do consentimento do casal se houve relação sexual, entendeu? Vai nascer um bebê, por exemplo. E, não, mas não queria agora. Pois é, mas fez sexo. A consequência, tem coisa que você não tem como controlar. Ah, Sara, mas tem gente que faz aborto. Pois é, vê no YouTube meu vídeo sobre aborto, onde eu explico tudo sobre isso. O que acontece no mundo espiritual sobre a vida de quem faz aborto. E a ciência já comprova que o DNA de cada bebê abortado fica para sempre no sangue da mulher. Se um casal de jovens está na igreja praticando sexo e é descoberto quando a moça engravida, eles casaram sem essa orientação e depois de casados, eles precisam passar por esse processo de restauração, de consagração?
Se quiserem ter um casamento realmente abençoado, sim, mas nem sempre querem. Entenda que isso não é uma varinha de condão que você faz mecanicamente. Não adianta você, mulher, que gosta do cara e que quer preservar sua família, querer se o homem não quer, entendeu? Tem que ser os dois têm que ter o mesmo entendimento. E as pessoas precisam entender que não tem um feitiço gospel que faz o homem ficar com a mulher ou faz a mulher ficar com o homem. Ah, Deus vai tomar a mente dele, ele vai ficar comigo. Não é assim que funciona. As pessoas, no final das contas, só fazem o que querem. Até quem apela para magia negra, para as coisas do capeta, sabe disso. Que um dia a conta chega. Então não tem isso, gente. Ou a pessoa olha e vê se realmente os dois querem lutar ou não. Entendendo, querida? Não adianta você chegar para o homem com quem você está e dizer: a gente tem que fazer isso. A gente tem que... Se ele não entende, se ele não quer, se ele não está aberto, não vai adiantar nada. Porque isso depende dos dois quererem, terem o desejo de restaurar. Gente, olha só, minha bateria tá acabando e eu não vou conseguir gravar mais. Eu dei uma olhada nas perguntas e a maioria das perguntas são coisas que eu já respondi em vídeo no meu canal do YouTube ou aqui nos posts anteriores.